Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Hoje nós iremos falar sobre a vida de Estevão, o mártir de Estevão, digamos assim. E nós vamos comentar a respeito deste acontecimento que aconteceu depois da morte de Yeshua HaMashiach, Nós iremos comentar sobre este fato interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, Atos dos Emissários, Atos dos Talmidim de Yeshua HaMashiach, capítulo 6, mostra claramente a respeito, capítulo 6 e 7, claramente a respeito desses fatos que ocorreram. E iremos comentar este assunto de extrema importância. Diz assim em Atos capítulo 6: Naqueles dias, quando o número de Talmidim estava crescendo, os judeus de língua grega começaram a queixar-se de que os judeus de língua hebraica estavam se esquecendo de suas viúvas na distribuição diária de alimento. Então, os 12 convocaram uma reunião geral dos Talmidim e disseram: não é apropriado negligenciarmos a palavra de Elohim para servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens, reconhecidamente cheios do espírito de sabedoria. Nós os incumbiremos desta tarefa importante e daremos atenção total à oração e ao ministério da palavra. E que eles disseram, o que eles disseram agradou a todo o ajuntamento. Eles escolheram Estevão, homem cheio de fé, de emuná e do Ruach HaKodesh, espírito de santidade, o espírito do santo. Felipe, Próculo, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos emissários, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Assim, a palavra do Eterno continuou sendo espalhada. O número de talmidins crescia rapidamente em Jerusalém. Também um grande número de Corramim tornou-se obediente à fé, a emuná. Estevão, porém, homem cheio da graça e do poder, realizava grandes milagres e sinais em meio ao povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da sinagoga chamada dos escravos libertos, compostas pelos judeus de Cirene e de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Eles começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria ou ao espírito pela qual ele falava. Então, persuadiram secretamente alguns homens para afirmarem: nós o ouvimos falar de modo blasfemo contra Moshe e contra Elohim. Eles instigaram o povo, bem como os anciões e os mestres da Torá, e prenderam Estevão e o levaram perante o Sanhedrin. Ali, aos juízes, ali apresentaram falsas testemunhas que disseram:
este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a Torá. Nós ouvimos dizer que Yeshua de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moshe nos ortogou. Todos os que estavam sentados no Sanhedrin olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Bem, este é o capítulo 6 de Atos. Notem, meus irmãos, que aqui Estevão e mais alguns, foram escolhidos, para serem homens que viessem a ensinar as pessoas. E Estevão, ele foi uma das pessoas que, Estevão, porém homem cheio de graça e de poder, realizava grandes milagres e sinais em meio ao povo. Contudo, levantou-se oposições dos membros da sinagoga chamada dos escravos libertos. Então, estes membros começaram a invejá-lo, porque ele era um homem cheio de graça e de poder. Homem cheio do Espírito do Santo, do Ruach HaKodesh. Homem instruído pela Torá. Porém, os homens que estavam na liderança desta sinagoga, os mestres da Torá, os anciões, prenderam Estevão e levaram até o Sanhedrin. Sanhedrin significa juízes. São juízes que decretam a sentença. São 70 juízes que decretam a sentença a qualquer pessoa que viola a tradição, que viola os costumes, que violam a Torá, as ordens de Moshe. E Estevão, ele não tinha nada de culpa. Esses homens, eles forjaram. Aqui eles estão cometendo um crime de apresentar falsas testemunhas. No capítulo 6, versículo 3 diz: e ali apresentaram falsas testemunhas, que disseram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a Torá. Nós ouvimos dizer que Yeshua de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moshe nos ortogou. Veja, realmente Yeshua disse que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Agora, por quê? Porque é óbvio que o nosso povo, eles não aceitaram o Mashiach. Por isso o templo foi destruído. Razão pela qual a gente vê até hoje não existe mais Beit HaMikdash. E Estevão estava falando sobre a conduta exagerada e sobre as tradições que estes povos, que esse povo, o nosso povo, digamos assim, estavam colocando sobre as pessoas, jugo demasiado, um jugo desenfreado. O próprio Yeshua, ele nos advertiu para nós tomarmos cuidado com os fermentos dos fariseus. Infelizmente, Estevão estava contra a conduta e práticas errantes que iria levar pessoas ao descumprimento da Torá, se atentando apenas para as tradições, mais as tradições do que as mitzvot, os mandamentos da Torá. Por isso Estevão foi levado ao Sanhedrin. Vejam, e todos para testemunha
todos olharam para o rosto de Estevão e viam que ele parecia com o rosto de anjo. Com certeza brilhava, com certeza este rosto era resplandecente, né? Com certeza existia algo de diferente. O Kohen, no capítulo 7, Kohen Hagadol perguntou: essas acusações são verdadeiras? Perguntou para Estevão. Estevão disse: irmãos e pais, ouça-me. Veja que os argumentos que Estevão está trazendo são exatamente categóricos e existenciais. Ele disse: irmãos e pais, ouçam-me. O Elohim da glória apareceu a Avraham Avinu, ao nosso pai Abraão, na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: deixe sua terra e sua família e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele deixou a terra dos caldeus e viveu em Harã. Depois da morte de seu pai, Elohim o fez chegar a esta terra onde vocês agora vivem. Ele não lhes deu nenhuma herança aqui, nenhum espaço de um pé. Contudo, lhe prometeu dar a posse dela e aos seus descendentes depois dele. Embora naquele tempo Avraham não tivesse filhos, o que o Eterno lhe disse foi: seus descendentes serão forasteiros em uma terra estrangeira. E eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os escravizar, disse Elohim. E depois sairão e me adorarão neste lugar. E deu a Avraham a Brit Milá. Então ele se tornou o pai de Isaac e realizou a sua Brit Milá no 8º dia. Isaac tornou-se pai de Jacove e ele dos 12 patriarcas. Os patriarcas, porém, tiveram inveja de Yosef e o venderam como escravos para o Egito. Mas Adonai estava com ele e o libertou de todas as suas dificuldades e deu a Yosef favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o tornou o principal administrador do Egito e de toda a sua casa. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã. Quando Jacó viu que havia trigo no Egito, enviou nossos pais para lá pela primeira vez. No segunda vez, Yosef revelou sua identidade aos irmãos. E a família de Yosef tornou-se conhecida de Faraó. Yosef então mandou buscar seu pai Jacó, e todos os seus parentes, 75 pessoas. Jacó desceu do Egito. Ele morreu ali, bem como nossos ancestrais. Seus corpos foram removidos para Shequem e colocados num túmulo que Avraham comprou da família de Harã, por certa soma de dinheiro. Ao se aproximar do tempo em que o Eterno cumpriria sua promessa feita a Avraham, o número de nosso povo no Egito cresceu muito, até surgir outro rei, que desconhecia Yosef, e passou a governar o Egito. Com habilidade cruel, esse homem forçou nossos pais a abandonar seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Foi nesse tempo que nasceu Moisés, que era um menino lindo aos olhos do Eterno. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o pegou e o criou como seu filho. Portanto, Moshe foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser um orador poderoso e um homem de atitude. Ao completar 40 anos, Moshe decidiu visitar seus irmãos do povo de Israel. Ao ver um deles sendo maltratado, saiu em defesa dele e vingou matando os egípcios. Ele supunha que seus irmãos entenderiam que o Eterno estava usando para salvá-los, mas eles não entenderam. Quando ele apareceu no dia seguinte, 2 homens estavam brigando e Moshe tentou estabelecer a parte entre eles.
dizendo: homens, vocês são irmãos, por que querem ferir um ao outro? O homem que maltratava o outro empurrou Moshe e disse: quem os fez líder e juízo sobre nós? Você quer matar-nos como fez com o egípcio ontem? Ao ouvir isso, Moshe fugiu do país e exilou-se na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Após mais 40 anos, um anjo lhe apareceu no deserto, perto do Monte Sinai, nas chamas de uma sarça ardente. Quando Moshe viu isso, ficou maravilhado, e enquanto se aproximava para ver melhor, ouviu uma voz de Adonai: eu sou o Elohim de seus pais, o Elohim de Abraham, de Isaac e de Jacó. Moshe, porém, tremendo de medo, não ousou olhar. Adonai lhe disse: tire suas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Tendo visto claramente como o seu povo está sendo oprimido no Egito, ouvi o seu choro e desci para salvá-lo. Agora eu enviarei ao Egito. Então Moshe, a quem tinha rejeitado, dizendo que o fez líder e juiz, é o mesmo a quem o Eterno enviou para ser líder e resgatador deles. Por meio do anjo que lhe apareceu na sarça ardente, este homem os tirou de lá. Realizou milagres e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moshe que disse ao povo de Israel: o Eterno levantará um profeta como eu dentre seus irmãos. É este homem que estava na assembleia no deserto, acompanhado do anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o homem a quem foram dadas palavras vivas para nos serem transmitidas. Contudo, nossos pais se recusaram a obedecer-lhes. Ao contrário, eles rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça-nos para nós deuses que nos liderem, pois a respeito deste Moshe que nos tirou do Egito, não sabemos o que houve com ele. Nessa ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe um sacrifício e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Por isso, o Eterno os abandonou e os entregou à adoração das estrelas, como está escrito no livro dos profetas: povo de Israel, não foi a mim que vocês ofereceram animais mortos e sacrifício durante 40 anos no deserto. Não, vocês carregaram a tenda de Moloque e a estrela do seu Deus Refã. Os ídolos que vocês fizeram para adorar, portanto, eu os enviarei para o exílio, para além de Bavel. Nossos pais tinham no deserto a tenda do testemunho. Ela foi feita segundo a ordem do Eterno a Moshe, de acordo com o padrão que ele viu. Mais tarde, nossos pais, que tinha recebido, levaram-nos sob a liderança de Yehoshua, quando tomaram a terra das nações que o Eterno expulsou de diante deles. E tudo permaneceu desse modo até os dias de Davi. Ele usufruiu da graça do Eterno e pediu permissão para providenciar uma habitação para o Eterno de Jacó. E Salomão, lhe construiu a casa. Todavia, Ha-Elion não habita em lugares feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, diz Adonai, e a terra é meu escabelo. Que tipo de casa vocês edificarão para mim? Que tipo de lugar vocês conceberiam para o meu descanso? Não fui eu mesmo que fiz todas essas coisas? Povo teimoso, com coração e ouvidos incircuncisos, vocês se opõem de modo contínuo ao Uru HaKodesh. Qual dos profetas seus pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que disseram de antemão sobre a vinda de Tzitzadik, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a Torá por intermédio de anjos, mas não aguardaram. Ouvindo estas coisas, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Uru HaKodesh, olhou para o céu e viu a Shekhinah do Eterno e Yeshua em pé à direita do Eterno. Prestem atenção, ele disse: vejam o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Elohim. Nisso, eles começaram a gritar o máximo que podiam para não ouvi-lo
e todos juntos lançaram mão contra ele. Arrastaram-lhe para fora da cidade e começaram a apredejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Shaul. Enquanto o estavam apredejando, Estevão invocava o Eterno. Senhor Yeshua, receba meu espírito. Então ele se ajoelhou e bradou: Senhor, não leve em conta estes pecados contra eles. E tendo dito isso, morreu. Veja, Estevão, ele foi o primeiro mártir, a primeira pessoa a morrer pela palavra do Eterno depois de Yeshua HaMashiach, depois da sua morte e ressurreição. Isso mostra claramente que Estevão, um jovem, ele era estudante e praticava a Torá. Estevão era um homem cheio de graça e de poder. Eles não conteram o que Estevão acabou de dizer para eles. Eles foram pegos nas suas próprias armadilhas, nos seus próprios laços. Infelizmente, é o que acontece hoje no judaísmo tradicional, no judaísmo ortodoxo. Muitos judeus estão dando mais ouvidos às tradições, estão dando mais credibilidade a templos, a tradições do que a Torá. Quando você fala da verdade, quando você fala sobre assuntos que requerem uma renúncia da pessoa que está praticando mal, ela se enfurece, ela chega até matar a pessoa que está falando a verdade. Infelizmente, Estevão morreu, mas Estevão nos deixou um exemplo de vida. Esse exemplo de vida, aonde ele narrou toda a Torá de Abraão até Yeshua, explicando detalhadamente o que aconteceu e explicando que o povo, nosso povo, se perdeu por olhar a Torá de maneira legalista. Isso que tem acontecido hoje. Muitos do judaísmo ortodoxo, muitos do judaísmo messiânico, muitos do judaísmo tradicional estão se inflamando nas tradições. Zelam mais pelas tradições do que pelo amor ao próximo, do que pelo amor à Torá. Hoje o que tem acontecido, isso demais. E isso nos entristece, nos deixa triste de ouvir líderes se embasando no judaísmo rabínico, no judaísmo ortodoxo, líderes messiânicos fazendo isso, sendo que nós temos os nossos sábios, que é Shaul, Estevão, Kefas, Tiago. Vejam, estes homens são nossos rabinos. Estes homens deixaram as escrituras, os Ketuvim Netzarim, a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, para que possamos entender a halahá da Torá, a interpretação da Torá, dos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número
e Devarim, Deuteronômio. Infelizmente, esse é o retrato. Muitas pessoas nos odeiam por falar a verdade. Existem pessoas que estão no nosso meio, no judaísmo nazareno, mas essas pessoas elas querem apenas aprenderem tudo para nível de informação. E a informação irá matá-la, você, que está só se embasando em informação de lá, e informação de cá, vai para lá, vai para cá, só informação por meio da internet, e não coloque em prática a palavra do Eterno. Essa informação que se chama letra vai te matar. Ela vai te matar. Mas o Ruach, o Espírito de Santidade, ele renova quando nós colocamos em práticas. Todos esses textos, meus irmãos, vou citar aqui, você anote e vá atrás. Bereshit, capítulo 12, versículo 1. Estevão não falou asneira, ele não falou besteira, ele falou com bases na Torá. Gênesis 12, 1, 24, 7, 48, 4, Gênesis 41, 37 ao 44, Devarim, Deuteronômio 2, 5, Bereshit 15, versículo 13, 14 e 16, Bereshit, capítulo 41, versículo 54, capítulo 42, versículo 5, Bereshit 12, 7, versículo 7, capítulo 13, Shemot, Êxodo do 1, 7, 8, Êxodo 2, 14, Êxodo 32, 1 ao 23, Êxodo 3, do 1 ao 2, Amós 5.25 a 27, Êxodo 3, do 6 ao 10, Devarim 18, 15, Isaías 66, 1, 6, 10, 9, 25 ao 26, Êxodo 32, 9, 33, do 3 ao 5, Isaías 63, 10, Vaikra, Levítico 26 ao 41, Jeremias, Salmos, capítulo 110, 1. Veja, esses são os que foram tirados do Taná, da Torá, os versículos. Então veja, Estevão não falou asneira, Estevão estava embasado na Torá. E a pior contradição que existe é quando se dizem que estudam a Torá, que ouvem a Torá, mas encontram pessoas que irão contradizê-los. Veja, por quê? Porque as suas obras são más. As obras dessas pessoas são más. Existem muitas pessoas presas ao rito, muitas pessoas presas às tradições, muitas pessoas presas a status. Eu sou o Rosh, eu sou o Rabino, eu sou o Haver, eu sou isso, eu sou aquilo. Poxa vida, que nós não venhamos ser assim, que venhamos ser como Estevão, que leva a verdade, não importa a consequência que virá. E há de se dizer, eles mataram apenas a carne, mas a sua alma e o seu espírito estão com Yeshua HaMashiach no Olam Rabá. Bem, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que assim como era antes,
hoje está se repetindo a mesma coisa. Assim como eram estes homens que viam o templo como se fosse a última coisa da face da terra, era o eterno na terra e o templo no Olam Rabá, no céu, é o eterno na terra e a sinagoga no Olam Rabá. Então essas pessoas que veem assim, infelizmente não entenderam a essência da Torá. Por isso eu deixo esse estudo para você analisar essa questão a respeito da vida de Estevão. Um homem que falou 2 capítulos da Torá inteira, resumindo tudo para um monte de pessoas que estavam entregues a Satã. E ele falou as verdades que penetrou no mais íntimo do coração daquelas pessoas. Algumas se comoveram, outras ficaram pensando, mas a maioria o matou. Que o Eterno te abençoe, te guarde e te proteja desta heresia, desses tempos difíceis, destes homens arrogantes, blasfemos, traidores. Que o Eterno abençoe você. Amém.